6 e a de número 7. A de número 6 tem como título: O profeta Elias, Eliseu, seu sucessor, dia 8 de agosto de 2021. E também a lição de número 7, o ministério de Eliseu. E por que eu preferi fazer as duas lições? Como eu bem disse ali no nosso grupo, da Escola Bíblica Dominical, nós já falamos bastante a respeito de Elias, né? Discorremos bastante a respeito de Elias. E na lição de número 6 vai falar a respeito de quando termina o ministério dele e já vai iniciar o de Eliseu. Então, como falamos já bastante de Elias, temos algumas informações, boas informações aqui, com certeza, mas já podemos adentrar na lição de número 7, que já vai falar sobre ditamente o profeta Eliseu, que tem uma bagagem assim, muito interessante. Segundo os historiadores, Eliseu pode se comparar ao ministério de Jesus, de tantos milagres que ele fez. Na próxima lição, que será de número 8, nós vamos continuar falando aí um pouco de Eliseu. O título é Naamã é curado da lepra. Então, eu achei bem pertinente nós juntarmos as duas lições, fazer um resumo, né, basicamente, das duas. Não vamos ler tudo. Vamos terminar no horário certinho, mas não vamos perder a essência aqui do nosso conteúdo. Amém? Então, a lição de número 6... tem como título o profeta Elias e Eliseu, o seu sucessor. E quem foi Elias? Elias foi aquele homem de Deus da cidade de Tisbe. Então, ele era um tisbita. Elias aparece no cenário, sem muitas explicações a respeito dele, mas o que nós sabemos é que Elias, ele era temente a Deus, era um profeta. E é bem interessante nós lembrarmos que estamos estudando o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Então, estamos estudando todos os reis que passaram sobre Israel. Estudamos a separação. Então, para cada reino, o reino do norte, o reino do sul, se assentavam vários reis. Muitos reis eram ímpios. Já aprendemos também que o reino do norte foi o reino de Jeroboão, o reino cercado de idolatria. A maioria, boa parte dos reis fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. O reino do norte, como nós já aprendemos, não voltou do cativeiro assírico, diferente do reino de Judá, que voltou do cativeiro babilônico para a reconstrução. Já aprendemos, inclusive, no trimestre de 2020. Então, o profeta Elias e o profeta Eliseu, eles foram escolhidos por Deus para profetizar no reino do norte. E que dura missão foi para eles, porque o reino do norte era um reino completamente ímpio. Os reis que se levantavam não se preocupavam em levar o povo à adoração, mas levavam o povo à idolatria, ao paganismo, à imoralidade, à depravação. Os reis não estavam preocupados com o povo, muito menos na área espiritual. Então, Elias e Eliseu foram levantados para profetizar nesse reino. E foi bem difícil para eles, mas foram homens corajosos, nos levando a lembrar que nós devemos ser corajosos, como bem disse nessas lições anteriores, né? Como ser Maria no tempo de Marta, como ser Daniel na Babilônia. Mas a Bíblia está nos mostrando que é difícil, mas que é possível sermos fiéis a Deus em meio de uma geração corrompida e perversa. Então, o texto áureo da nossa lição, de número 6, vai nos falar assim: Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito em mim. Isso está no livro de segundo Reis, no capítulo 2, no versículo 9. Quando nós adentramos já nessa lição, o texto áureo, ele já dá um pulo, dá um salto, né? Porque na lição passada nós aprendemos a respeito ainda do rei Acasias com o profeta Elias. Então a lição, ela dá um salto aqui no nosso texto áureo, mas se faz necessário a gente dar uma retomada, né? Para a gente não ficar perdido no conteúdo, a gente retomar um pouquinho que Elias, vamos lá bem no finalzinho, quando ele entra na caverna, Deus tem um particular com ele, Deus pergunta para ele: o que está fazendo aqui? Então Elias expõe ali a sua angústia, né, o seu medo.
mas Deus reveste Elias de poder, porque Elias ainda tinha, ele achava que já tinha acabado o ministério dele, né? Tudo que ele já tinha vivido, tudo que ele já tinha feito. Então Elias é como se ele estivesse falando assim: Deus, levanta outro profeta, eu não aguento mais, acabou para mim. Mas quando Deus fala com ele ali na caverna, Deus ainda dá 3 missões para ele, né? Que era ungir 2 reis, e ainda havia quem? Havia Eliseu, um profeta que iria o quê? Ia substituir, porque Deus já conhecia realmente a condição de Elias. Elias tinha, através dele, das palavras dele, Deus havia honrado a palavra dele, ele havia sido realmente muito perseguido. Então Deus já sabia o que ia fazer com Elias. E precisava do quê? Precisava de um profeta, precisava que se levantasse outro. Então é aqui onde Elias ele vai encontrar aquele que vai ser o seu sucessor. A verdade prática nos diz assim: a história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam de intimidade com Deus e que por isso vale a pena serem seguidas e imitadas. Então, irmãos, quando nós olhamos aqui o texto, a nossa verdade prática, está querendo nos dizer que nós devemos andar com pessoas melhores que nós, né? Tem um ditado popular que diz assim: diz-me com quem andas, que eu digo quem tu és. E é uma verdade muito, muito, muito certa. Porque no livro de 1 Reis 18:42, após o desafio de Acabe, o que acontece? Elias, esse homem, esse profeta, né, valoroso, após aquele desafio, Elias ele sobe para um monte, e a Bíblia nos diz que ele ajoelha, coloca a sua cabeça no meio das pernas, e o que ele faz? Ele vai orar. Mas o que Acabe faz? A Bíblia nos diz que Acabe ele sobe, né? Ele sobe para a sua casa, e o que ele vai fazer? Ele vai comer e ele vai beber. Ou seja, o rei de Israel não estava muito menos preocupado com o povo, nem preocupado com aquela situação, né? Acabe, ele se angustiava por coisas triviais. Nós vemos que Acabe, porque ele queria a vinha de Nabal, ele chega em casa angustiado, ele deita na cama, não quer comer, não quer beber, e ele vai chorar. E é Jezabel que tem que resolver o problema para ele. Então, depois desse desafio aqui, eram 3 anos e meio de seca, 3 anos e meio de dificuldade espiritual, a seca espiritual e a seca também material. A situação era complicada. Então, Elias, após tudo aquilo ter acontecido, ele ainda se considera, ele está angustiado, Elias sente a dificuldade da nação, a dificuldade daquele povo. Ele havia profetizado que não haveria chuva durante 3 anos e meio. Ele mesmo sofreu as dificuldades da seca. E ele mesmo viu o povo sofrer a dificuldade da seca. Mas o rei, ainda assim, não se aflige. Nós aprendemos na lição anterior que ele mandou Obadias procurar alguma coisa. Para quê? Para que servisse de alimento para os cavalos, porque eles precisavam dos cavalos. Mas, em nenhum momento, ele está preocupado com o povo. Então, nós podemos ver aqui a diferença entre ser um homem de Deus e entre ser o homem que não se preocupa com as coisas do Senhor. E quando Elias, ele vai ele acha Eliseu, aqui eu comecei a meditar, irmãos, porque na Bíblia nós vemos algumas pessoas, elas eram tão especiais para Deus, né? O plano de Deus já estava marcado, já estava completo. É o homem que sai dos traçados dos planos do Senhor, né? Mas nós vemos aqui, na Bíblia Sagrada, há muitas profecias. Não sei se alguns irmãos vão recordar. Se recordar, pode levantar a mão e citar o nome. De algumas pessoas que o nascimento delas foi profetizado. Essa pessoa foi profetizada muitos anos antes do seu nascimento. Porque Deus mostrando que ele já tinha um plano. O plano perfeito de Deus já estava totalmente traçado, né? É a humanidade, somos nós que saímos dessa reta que Deus planeja para nós. Os irmãos conseguem lembrar o nome de algum profeta, algum juiz, alguma pessoa que foi profetizada acerca dele antes mesmo que ele pudesse ser nascido, com o propósito? Quem consegue lembrar? Em 1 Reis 13:2, depois, se os irmãos tiverem a Bíblia e quiserem abrir rapidinho, pode ler. 1 Reis 13:2,
a Bíblia ela vai nos falar a respeito do nascimento de Josias, muitos anos antes dele nascer. Nós também já estudamos, se não me engano, em 2019, a respeito de Ciro. Ciro, o nome dele foi citado na história 150 anos antes dele nascer. E Ciro seria o quê? Ciro seria aquele governador, né, que iria libertar o povo. Quando Ciro, ele conquista a cidade que havia conquistado o povo de Deus, então Ciro, ele fala assim, olha, Deus ele me levantou, ele mesmo fala dele mesmo. Deus ele me levantou e ele me escolheu para que eu pudesse dar liberdade a vocês. Então, a partir de hoje, quem quiser voltar para a sua terra, pode voltar. É, 1 Reis 13, 2, que vai falar a respeito da profecia do nascimento de Josias, né, um rei. Não precisa ler não, senão nós vamos tomar bastante tempo, mas depois os irmãos leem em casa. Ciro também, que foi profetizado 150 anos antes do seu nascimento. João Batista também, né? João Batista, o anjo fala para ele que nasceria João Batista, acho que um dos maiores exemplos que nós temos, né? E o próprio nascimento de Jesus, que desde o princípio, mas os profetas foram usados para falar, inclusive, o nome dele, da forma que ele nasceria, né? E com os reis, o intuito de todos os reis, e aliás, o intuito de todo poderoso, né, toda pessoa que tem poder, é que o seu filho ou a sua descendência dê continuidade ao seu reinado. Quem tem uma grande empresa quer que os seus filhos também continue com a empresa. O músico, um homem que é músico, ele gostaria que seu filho também fosse músico. O pregador também gostaria que seu filho fosse pregador. O pastor também gostaria. A gente sempre vê nos nossos filhos, né, ou aquele que vai continuar a geração, a gente quer que ele faça a mesma coisa que a gente, né? E muitas vezes até tentamos e nem sempre conseguimos, né? Porque cada um tem a sua aptidão. Quando sobe um rei bom ali no trono, a vontade dele é que seu filho também fosse bom. Mas, pelo que nós estudamos até agora, era muito diferente. Ele era bom, mas o filho dele vinha e fazia toda a maldade. Então, essa questão de sucessão é uma questão muito interessante. Nós queremos isso para os nossos filhos, para os nossos netos. Se não me engano, foi ontem, eu vi ali no Facebook da irmã Marta Costa, que nasceu, pelo que parece, são gêmeos, que estavam no mesmo bercinho, assim, igualzinho, né? Então, ela falou que nasceu José Wellington Bezerra da Costa, bisneto. Ou seja, tem o José Wellington Bezerra da Costa, aí tem o filho, aí tem o neto e agora tem o bisneto. O que está incutido aí? O que está querendo dizer? Né? Que eles desejam que aquela criança seja como o avô, né? Que seja um homem de Deus, que tenha um grande ministério, que seja um homem honrado, né? Está incutido nisso, né? Porque essa sucessão é uma coisa que muito... nós gostamos disso, né? Eu sou professora de escola dominical. Se um dia eu tivesse a condição de ver a minha filha dando aula, também meu coração ia se alegrar. Mas sabemos que cada um segue o seu caminho. Então, quando nós vamos falar aqui, o profeta Elias e Eliseu, o seu sucessor, nós sabemos que Elias ele não tinha filho, né, para ser esse sucessor direto. E aqui no livro de 1 Reis, eu marquei aqui 19, 16... Depois que ele sai, né, da caverna, Elias unge Eliseu como profeta. Oi? Ele unge Eliseu como profeta, mas nós vemos que antes disso, Eliseu ele tinha um moço. Ele tinha um outro moço, nós vamos estudar um pouquinho mais para frente. Mas por que então que Deus não preparou aquele moço, que já estava com Elias, para que fosse o sucessor dele? A Bíblia fala que quando ele vai se apresentar, ele deixa esse moço em algum lugar e ele vai sozinho. E só depois, então, que ele tem muitas experiências com Deus, e que quando chega o momento da sucessão, ele vai e Deus direciona ele para que encontrasse quem? Eliseu. E já está dizendo, aqui já está incutido o quê? Nós não podemos colocar as nossas expectativas, né, dos nossos filhos ou naquela pessoa para nos suceder em várias situações da nossa vida, porque as pessoas não são iguais. O moço estava com Elias, o moço
ajudava Elias. O moço deitava água nas mãos de Elias, como depois nós vamos ver que Eliseu, primeiramente ele é conhecido como servo. Mais para frente nós vamos ver que as pessoas falam assim, mas quem é Eliseu? Né? O rei vai perguntar, quem é Eliseu? A primeira lembrança que vem de Eliseu, sabe qual era? Ele deitava água sobre as mãos de Elias, ele era servo de Elias. Né? Então, aquele primeiro moço que estava com Elias, ele tinha a história dele. Né? Deus olhou para ele e falou, não, não é esse. Porque eu preciso de uma outra experiência. Tem alguém, para Deus já estava certo. Né? Eliseu já havia nascido em certo lugar, em certa família, não tinha nenhuma intenção de ser profeta, não tinha intenção de viver tudo aquilo que ele viveu. Ele estava ali pacificamente cuidando daquilo que era seu, daquilo que era da sua família, mas Deus, os olhos do Senhor já estavam sobre ele. Ou seja, tudo no tempo certo. Talvez se Eliseu tivesse ouvido falar realmente de Elias e falar, mas eu queria ser igual a ele. Eu vou atrás dele, eu vou me oferecer. Né? Mas não precisou nada disso. Os planos de Deus já estavam traçados. E no momento certo, Deus fala, vai até tal lugar, e lá você vai encontrar um moço assim, e você vai chamar ele, e ele vai te atender. Na leitura bíblica em classe, vamos passar apenas pela leitura bíblica em classe. Algumas informações aqui básicas, e já vamos entrar na lição de número 7, que vai falar sobre o ministério de Eliseu, e lá nós vamos esmiuçar um pouquinho, né, de quem era realmente Eliseu. Leitura bíblica em classe. Olha aqui o relógio, nós não nos perdemos na hora. Segundo Reis 2:1-15. Vamos fazer como de costume, cada um lê um pouquinho. Irmãos, eu vou ser bem sincera para os irmãos. Essa entrada dos irmãos, que os irmãos entram, tira muito a minha atenção. Eu fico muito perdida. Infelizmente, eu gostaria que nós pudéssemos começar a aula já às 9 horas aqui, para nós terminarmos também no horário, entendeu? Eu não falo nem os irmãos que estão chegando e já sentam aqui, entendeu? Mas essa entrada de vir, pegar instrumento e vem, vai, me tira a minha atenção, irmãos. Eu tenho tanta informação para dar aqui, eu já me perdi totalmente. Mas amém. Eu vou ler o primeiro, os irmãos ler os seguintes. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gigal. Cinco.
Amém. Ou seja, se renderam, né? Esses homens que estavam ali, que falaram para Eliseu, você sabe que o teu senhor vai ser tomado? Né? E ele fala, eu sei, eu estou andando com ele, você acha que eu não vou saber de todas essas informações? Né? Mas eles estavam ali, esses profetas, mas para ver realmente se isso ia acontecer. Né? Para ver realmente se isso ia acontecer. Mas aqui no verso 15... E vieram ao encontro e se prostraram diante dele em terra, né? Vê como o homem é adorador mesmo, né? Poxa vida, se tudo isso aconteceu com Eliseu, então agora ele está revestido de poder, então agora ele vai ser ainda melhor do que Elias, né? E já sabemos as coisas que Deus fez através de Elias, então já se prostra diante dele como se ele fosse um semideus. Já. Mas aqui no verso 10 diz assim, quando Elias diz para ele assim, pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. E ele pede, peço-te que me haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Né? Nós já pararam para meditar um pouquinho, que é essa porção dobrada do espírito que Eliseu queria. A história nos diz, né, e até basicamente os dias de hoje, mas antigamente era mais ainda que o filho primogênito, ele tinha direito à herdade do seu pai, quando seu pai morresse, mas por ser primogênito, ele tinha um tanto a mais, uma parte a mais. E é interessante que na própria lei, na própria lei do nosso país, acontece isso, está incutido mais ou menos ali. O pai tem uma herdade, aí de repente ele resolve, por N motivos, né? Ele resolve passar metade daquela parte, daquela herança para o seu filho. Na nossa lei, dos dias de hoje. Ele resolve, por algum motivo, passar. Vou dar metade desse terreno, dessa casa, deixar registrado que é desse filho aqui, esse filho mais amado, ou seja, qual for o motivo. Passado o tempo, quando esse pai e essa mãe morrem, na divisão daquele terreno, aquele filho ele vai ter direito aos seus 50%, não seja quanto que o pai deu para ele, só que ele vai ter direito a esses 50%, e os outros 50% vai ser dividido entre os irmãos e ele também. Ou seja, ele tem os 50% que é dele, e dos 50% que restou, ele ainda tem direito. Né? Isso por quê? Pelo motivo que o pai teve de querer dar metade para ele, ou seja, foi beneficiado duas vezes. Né? Então, no tempo dos profetas, nesse tempo aqui, o filho primogênito, ele sempre tinha direito a uma porção dobrada de toda a herança. Então, quando Eliseu, ele pede, né, eu quero porção dobrada do teu espírito, ele está querendo dizer, né, que eu quero, mas Eliseu, ele queria o quê? Ser o sucessor, ele queria também fazer os milagres, mas ele também estava incutido ali, não só fazer milagre, como aqui no verso 15, as pessoas foram até ele, aqueles profetas, vamos nos prostrar, porque agora ele é o cara, podemos dizer assim, né? Então estava incutido, não apenas quero fazer a obra, quero ser boca de Deus, né? Ele, quando os profetas falam assim para ele, você sabia que o seu senhor vai ser tomado? E ele diz, eu sei, eu bem sei. Ou seja, Eliseu, ele acompanhava Elias em tudo ele acompanhava. Tanto é que, como eu falei no início, quando vão se lembrar de Eliseu, quem é Eliseu? Ele deitava a água sobre as mãos de Elias. É uma intimidade. Ele servia Elias em tudo. Né? Então, ele sabia de tudo que ia acontecer. Aí, quando os profetas diziam, você sabia? Ele, sei. Não precisa falar nada para mim, porque eu sei. Né? Então, vamos aqui para a nossa introdução. Na introdução nos diz assim, o ministério de Elias estava terminando quando Deus ordenou que ungisse o seu sucessor. Em 1 Reis 19, 16, vai dizer, né, que Elias era muito próximo e leal a Elias. Antes de ser levado aos céus pelo Senhor, Elias perguntou a Eliseu sobre o que ele gostaria de receber a sua parte. E Eliseu, mais que depressa, pediu porção dobrada do espírito de Elias sobre ele. E assim foi. O ministério de Elias e o início de Eliseu são os assuntos dessa lição. Então, no tópico 1, nós vamos ver a despedida de Elias, né? Esse ministério de Elias, vai falar que Elias foi vitorioso, mas ele também foi ousado
E por ser vitorioso e ousado, ele viveu grandes milagres, inclusive de ser alimentado milagrosamente em meio de todas as adversidades, tanto pela viúva como também pelos corvos, né? Mas chegou a hora de ele terminar a sua missão. O ponto 2 nos diz que, embora Elias, né, as profecias dele eram mensagem de curto prazo. Ele falava, acontecia. Né? A mensagem de Elias não era aquela mensagem que ele profetizava, que iria acontecer futuramente. Ele falava e Deus cumpria tudo aquilo que vinha da sua boca. Por quê? Porque ele era um homem íntegro e um homem fiel. Deus fazia questão de cumprir tudo aquilo que ele dizia. Tanto é que Elias falava assim, sobre a minha palavra, e Deus honrava. O ponto 3 vai falar sobre Gigal, um lugar de boas recordações. Né, os grandes milagres que aconteceram nesse lugar. E Deus prepara justamente esse cenário para que Elias pudesse vivenciar e fazer grandes milagres. E aqui vai nos falar de, acho que, três situações, né? Que foi em Gilgal, né, que foi feito ali um memorial da travessia quando o povo atravessou o Rio Jordão, né, com Josué. Foi levantado aqui nessa cidade um memorial. Também quando os israelitas foram circuncidados. E também foi em Gilgal que Elias tomou ciência do término do seu ministério profético. Então era um lugar bastante especial. Já no tópico 2, vai nos falar sobre o pedido ousado de Eliseu. Né? A fidelidade de Elias. Então, quando Elias, Deus já fala com ele que basicamente naquele momento em que ele vai ser tomado aos céus. Então, Elias, ele começa a despedir Eliseu. Talvez fosse um teste, né? Ele fala, olha, fica aqui, porque o Senhor vai me tomar e eu preciso ir para... nós vemos aqui, foram 3 cidades, aqui no nosso texto. Né? Eles estão em Gilgal e ele fala, eu preciso ir para Jericó, eu preciso atravessar o Jordão, eu preciso ir para Betel, fica aqui. Só que Eliseu, ele fala, não vou te deixar. Né? O que foi que ele pediu? Ele pediu porção dobrada. E que Eliseu falou, se você me ver, se você ver, na hora que eu for arrebatado, for tomado, e não nos dá um indício de que Elias sabia de que forma que isso ia acontecer. Ele sabia que iria ser tomado. Agora, com esse resplendor, com essa glória, eu acredito que tenha sido uma visão muito maravilhosa. Carros e cavalos de fogo, né? E é interessante que Elias foi o homem do fogo, como já aprendemos na lição passada, né? O fogo era bem pertinente na vida de Elias. E Deus ainda honra, mesmo no último momento, né? Carros e cavalos de fogo. Imagina você olhar para o céu e essa visão, essa é uma visão assim extraordinária. Né? Se você ver, ou seja, Elias sabia que ia ser uma coisa rápida e tinha que estar atento. Então, Eliseu falou assim, não vou me apartar de você não. Para onde você for, eu irei. Então, aqui no tópico 2, no ponto 1, nós vemos essa fidelidade. E no ponto 2 nos diz a porção dobrada. Né? Quando Elias percebeu que Eliseu realmente não deixaria em razão da sua lealdade e companheirismo, lhe deu o direito de pedir. O que realmente Eliseu estava pedindo? Né? O que nós comentamos um pouquinho atrás. O que ele realmente estava pedindo? A glória de ser reconhecido como um grande profeta, de também ver fogo caindo do céu, era só isso que ele queria? Não, queria fazer a obra de Deus, mas estava incutido também todo o sofrimento que ele via que Elias passava, inclusive da caverna, a situação psicológica, a situação física, a situação mental, a situação dos sentimentos de Elias que ele entrou, né? Tanto que ele diz, não quero mais, chega, levanta outro. Né? Eliseu sabia exatamente o que ele estava pedindo. Né? Assim, Eliseu estava pedindo para ser herdeiro de Elias, quando ele pede porção dobrada, quero ser teu herdeiro. E sendo teu herdeiro, conforme a nossa lei, eu quero porção dobrada, quero um pouco e um pouco mais ainda. Ou seja, para ficar no lugar dele como profeta. E também pediu para ter o espírito ou a atitude de Elias, porque queria a mesma coragem e zelo pela verdadeira adoração. Né? Elias, ele fala assim, olha, eu estou sofrendo porque eu tenho sido muito zeloso pelas coisas de Deus. Zeloso, como nós vimos aqui no tópico 2, zeloso e ousado. Né? Não temeu o rei, não temeu nada. Quando ele tinha que falar, ele falava. Inclusive, na lição
da semana passada, né? Os soldados vão atrás dele e ele está lá sentadinho no monte, ele não sai de lá. Ele chega, o capitão com 50 e diz, desce que o rei quer te ver. Simplesmente ele fala, se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu e consuma tanto você como os seus soldados. E Deus manda fogo do céu, né? Aí vem o segundo da mesma forma, já vem mais calminho, e o terceiro já vem se arrastando. Homem de Deus, tem misericórdia de mim, dos meus soldados. O rei quer te ver, desce, por favor. Então Eliseu conhecia tudo isso. Mas ele queria tudo, porção dobrada para fazer e também porção dobrada para suportar. O ponto 3 diz assim, Elias, a inspiração de Eliseu. Por que inspiração? Porque Eliseu estava atento a tudo que Elias fazia. E mais na frente nós vamos ver, vamos entrar na outra lição, de que Elias também ele teve um servo que também deitava água sobre as mãos dele. Só que o servo de Eliseu foi totalmente reprovado. Ele não olhava Eliseu com os olhos que Elias olhava, Eliseu olhava Elias, né? Foi totalmente diferente. O tópico 3 diz que Eliseu toma a capa de Elias. Eles caminhavam juntos e conversavam. Eles tinham uma amizade sincera. Tem que ter para andar junto, você tem que querer andar junto, né? E tem que ter uma amizade muito sincera, senão fica pelo meio do caminho. O ponto 2 nos diz, Elias deixou a sua capa cair quando foi elevado ao céu. Ela legitimou o ministério dele publicamente. Quando a capa de Elias cai, né, é como se Elias está dizendo, agora é tua. E foi publicamente, né, todos viram. Aqueles profetas que estavam ali, todos viram. E depois saíram anunciando, verdadeiramente agora Eliseu vai ser o sucessor de Elias. A conclusão dessa aula nos diz assim, o que identifica um profeta de Deus atualmente não é o uso de uma capa, mas o modo de viver. Essa capa simboliza o modo do homem de Deus viver. Não só profeta, pastor, cooperador. Nós, né, o povo de Deus, né, o que vai legitimar ele como servo de Deus é isso. Suas virtudes e o seu comportamento. No livro de Eliseu, nós vamos dar uma passadinha aqui agora, como fala de Eliseu, fala que ele era observado, né? Aquela mulher observa ele quando ele passa, quando ele vem, quando ele passa. Ele não fala nada, ele não diz nada, mas ela eis que está passando aqui é um homem de Deus, né? Então serve para os nossos dias, né? Se queremos dar continuidade a esse ministério, dar continuidade à obra de Deus, é necessário que ser amigo, ter comunhão, não querer passar por cima daquele que está à sua frente, porque vai chegar a sua hora, né? Deus tira aquele que está ali à frente de várias formas, né? Através da morte, ou vai para um outro ministério, de alguma forma. O que essa lição está querendo dizer é que o que é nosso chega nas nossas mãos sem que nós tenhamos que usar de artifício, né? Sem querer derrubar, sem querer passar por cima. Pelo contrário, observar aquele que está na frente e querer ser igual, né? Ou até melhor, né? Porque dá para ser melhor? Dá para ser melhor. Com certeza dá para ser melhor. Então, a exemplo de Eliseu, devemos nos espelhar em homens e mulheres de Deus que sejam genuínos imitadores de Cristo. Não apenas isso, precisamos também ser exemplos para os outros, refletindo a imagem do Senhor, não somente nas palavras, mas principalmente nas ações. Isso não tem como fugir, né? Palavras, nós podemos falar o que a gente quer, diz que língua não tem osso, né? A gente fala o que quiser. Mas e as ações? Mas e as atitudes, né? Você falar que ama o irmão, mas quando chega ali fora, você passa, esbarra no irmão e não olha nem no rosto, né? Essa mania que nós mesmos temos de achar que tem um irmão melhor que o outro, é mais bonito, é mais inteligente, tem mais dinheiro, tem mais cargo, tem mais isso, tem aquilo. Aquele não, aquele ali não serve, não dá, né? Deus, ele tem os seus escolhidos, com certeza. Ele tem os seus escolhidos, mas ele exige desses escolhidos que eles tenham atitudes, né? E atitudes essas como de Eliseu. E que nós vamos adentrar agora na vida do profeta Eliseu. A lição de número 7, o ministério de Eliseu. Texto áureo. E disse Josafá:
não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Está em 2 Reis 3, no verso 11. A verdade prática diz assim: Deus usou e ainda usa seus servos para realizar milagres. Basta ter fé e confiança no Senhor, que Ele opera maravilhas. Nossa leitura bíblica em classe, vamos ler também, irmãos. A leitura bíblica em classe está em 2 Reis 3, os 5 ao 9, 11, 14, 18. Depois vai para o 4, do 1 ao 7. E o 31 ao 41. É um textuário bem extenso. Contudo, aqui na Bíblia, em 2 Reis. Em 2 Reis 2. Vamos dar uma passadinha aqui também, para ficar um pouco mais claro. No 2 Reis 3, no verso 5, diz assim: Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Né? Acabe foi quem? Acabe foi o pai do rei Acasias, né? Da lição anterior. E a Bíblia fala que morre, então, reina o quê? Jorão, né? Porque ele não tinha filho, aprendemos na lição passada. E aqui vai nos falar que, quando morreu Acabe, esse rei, que foi um dos mais ímpios, casado com Jezabel, né? Se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Rei de Israel quem? O sucessor de Acabe. Né? Porque Deus incitava, desde Salomão, nós aprendemos já que o reino dele foi um reino de paz, que não havia guerra, no início do seu reinado. Porque no final, quando Salomão começa a se corromper, se levantaram, né? Deus incitava as outras nações, que já vivia até em paz, né? Ou não procuravam não mexer com Israel. Deus incita, assim, o teu reino é reino de paz, mas enquanto, eu disse para você, Salomão, enquanto teu coração for perfeito diante de mim, haverá paz, mas se você me deixar, né, e acontece conosco nos nossos dias mesmo, né, enquanto o nosso coração estiver firmado em Deus, as lutas vêm, mas quem guerreia por nós, quem guerreia nossas guerras é o Senhor. A partir do momento que nós deixamos, a Bíblia é clara, com o Senhor, ele diz em várias ocasiões, né, eis que coloco de ti o bem e o mal, a vida e a morte. Escolhe o que você quer. Se você escolher a mim, eu estarei com você. Até onde você quiser. Eu vou com você até onde você quiser. A partir do momento que você disser, não quero mais, ele desampara. Né? E desampara para quê? Nós estamos aprendendo, já falei várias vezes aqui, em todas as nossas lições, nós vamos ver o povo de Deus sendo oprimido, e havia uma finalidade. Em toda a nossa revista, nós vamos ver isso, que há uma finalidade para a opressão, há uma finalidade para que o povo passe por situações difíceis, e a finalidade era o quê? Que o povo se voltasse para Deus, em todas as situações. Né? Em todas as situações. Então, quando morre Acabe, e aqui nos diz que se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel, já era Deus dando oportunidade para que aquele novo rei, aquele homem que estava ali, pudesse se voltar para Deus e voltar o povo para Deus, porque o rei, ele era o maior, o majoritário, tudo que ele falasse para que o povo fizesse, o povo ia fazer. Tanto é que quando senta um rei bom, aí ele vai lá e ele manda tirar os altares, manda derrubar os ídolos, né? Tem até um rei que ele depõe depois até sua própria mãe, porque ela era má. Né? E ele sobe no trono e eles tiravam todas as maldades, levavam o povo à adoração, mandava pegar os livros, vamos ler, vamos aprender, vamos conhecer. Então aí Deus abençoava, mas como nós falamos no começo, né? O sucessor nem sempre é aquilo que nós queremos, né? Os nossos filhos, cada um tem o seu próprio caminho, nós ensinamos no caminho que deve andar, mas quando ele cresce, ele vai tomar o seu próprio rumo, e a gente não pode se culpar por isso, né? Se você ensinou, se você trouxe, se você fez ele congregar e conhecer das coisas de Deus, quando ele se desvia, você diz, tudo que eu pude fazer, eu fiz. Né? Então, quando se levanta Moabe contra Israel, era Deus incitando essa nação, para que o próximo rei pudesse voltar ao seu coração diante da adversidade, mas muitas vezes isso não acontecia. O rei endureceu o coração de uma forma
né, como Acabe, que não se importava com o povo, se importava com ele, né, e lá dentro do seu palácio. O verso 9, quem pode ler, por favor? Dezesseis. O 3. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. 4.
A introdução da nossa lição vai nos falar assim: o ministério de Eliseu foi marcado por acontecimentos extraordinários, né? Como citei no começo, o ministério de Eliseu foi tão grande que os seus feitos podemos comparar assim com um pouco o ministério de Jesus. Foi um profeta que, porque foi um pedido dele, né? Quero porção dobrada do teu espírito. Elias fez coisas maravilhosas, mas Eliseu ele superou, né? Superou esses feitos. Nessa lição estudaremos sobre 3 deles, apenas 3, mas a história nos conta basicamente 10 milagres muito importantes. Primeiro foi o milagre das águas que alagaram no vale, sim, aqui nós vimos na leitura bíblica em classe, né, que Elias, ele profetiza que haveria seca, né, seca, não vai chover, mas Eliseu aqui, ele já diz que, olha, você não vai ouvir barulho de trovão, não vai ter nada não, mas os rios eles vão se encher, vai se alagar, né? Então, assim como as pessoas observavam quando Elias disse que não ia chover, como assim? Como que a sua palavra vai determinar se os céus vão se escurecer, se vai chover ou se não vai chover, mas Deus cumpriu, né? Mas Eliseu aqui já é diferente, ele fala, olha, não vai ter barulho, não vai ter chuva, não vai ter nada, mas vai se alagar, né? Como assim Deus, ele cumpriu. Então, aqui um desses 3 maiores milagres que a lição vai nos falar, primeiramente é sobre esse, o milagre das águas que alagaram num vale sem que houvesse chuva. Interessante isso, né? A multiplicação do azeite da viúva, como pode, né? Ela disse que não tinha nada, né? E daquele nada, aquele pouco que ela tinha, a multiplicação foi assim, tremenda. E a aniquilação da morte presente na panela do ensopado, servido por um dos servos do profeta. Havia morte na panela, como o profeta diz. Pai, tem morte na panela. Porque pegaram algumas ervas e colocaram ali, displicentemente colocaram uma erva que era venenosa, mas Eliseu, ele não se importa muito com aquilo, né? Você vê que ele mantém uma serenidade, não se desespera, né? E ele fala, deitai farinha. Simplesmente isso. E a morte foi aniquilada. Nos 3 eventos estão evidentes a fé, a obediência e a poderosa unção de Deus sobre o profeta Eliseu. No tópico 1 vai nos falar, Eliseu salva 3 reis e seus exércitos, né? O ponto 1 diz assim, reis bons e reis maus. No período do reino dividido, houve a alternância de reis bons e reis maus. É que nós estamos estudando até o presente momento. Essa distinção entre bons e maus não leva em conta apenas o modo como esses reis administravam o reino ou lideravam o povo, mas a forma como eles se relacionavam com Deus. Ou seja, se o rei temia Deus, logicamente levava o povo à adoração e, consequentemente, um reinado bom. Agora, se ele não tinha relacionamento, o relacionamento é mais o quê? É você conhecer, né? Você se relacionar com uma pessoa, você vai conhecer ela, você sabe o que ela quer, sabe o que ela gosta, sabe o que agrada, sabe o que nos desagrada. Isso é um relacionamento. E você ter prazer em fazer aquilo que a pessoa gosta. Então, quando os reis sentavam no trono e agiam iniquamente, já estava demonstrando o tipo de relacionamento que ele tinha com Deus, ou seja, nenhum tipo, né? Portanto, ao se referir a um determinado rei como mau, o autor do livro de Reis está dizendo que esse monarca, além de desobedecer e desprezar a Deus em seu culto, promovia a adoração de ídolos, né? Ele ia levar o povo à adoração conforme era o coração dele. Então, se ele não temia Deus, o povo realmente ele não levava o povo à adoração. O ponto 2 diz assim: 3 reis vão à guerra contra os moabitas. Aqui vai nos falar desses 3 reis que eles se juntam, né? E eles estão ali perdidos. E agora, o que nós vamos fazer? Nós podemos avançar? Temos que recuar? Então, a história que nós vimos também aqui no texto. Então, o que motivou a guerra foi a rebelião dos moabitas, que à época pagavam pesados impostos ao rei de Israel. Havia um motivo, né? Deus incitava a guerra, e nesse caso havia um motivo, altos impostos que tinham que pagar.
Então eles se rebelaram e quiseram ir à guerra. E quando os reis observavam, eles conseguiram compreender que eles estavam perdidos, né? Não havia grandes chances para ele. Por quê? A confiança deles já não estava em Deus, né? Então, quando a nossa confiança enfraquece, tudo que nós vamos fazer, nada dá certo, né? A nossa consciência nos diz que nós não estamos com aquela intimidade com Deus, né? Então, você já fala, não vai dar certo. Então, os reis conversando entre eles, e agora? Então eles se lembraram, né? Ou seja, Deus parece que sempre está em último plano. Quando já não tem mais escape, quando já não tem mais o que fazer, aí nós, né, lembramos que temos um Deus, né? Nesse desespero. E é por isso que Deus incitava as nações para ir contra o povo de Deus, como falamos bem no começo, para que o povo voltasse o coração. Então aqui no caso ele diz, né, o rei pergunta, mas não tem aqui profeta, não tem um tangedor, não tem alguém que fale o que nós devemos fazer? Então o ponto 3 nos diz, a predição de Eliseu se cumpriu. Em respeito a Josafá, que foi um rei bom, né, mas em certo momento quis se misturar com Acabe, quis se misturar com os reis que não andavam diante de Deus, né? Então, em respeito a Josafá, Eliseu, cheio do poder de Deus, previu que as águas em abundância alagariam milagrosamente toda aquela região, sem a ação dos ventos e sem chuva. O Senhor não apenas realizaria esse milagre, mas também lhe entregaria a vitória sobre os moabitas. O ponto 2, o tópico 2, vai falar desse outro milagre. Eliseu aumenta o azeite da viúva, né? E a situação das viúvas em Israel era bem complicada, porque o homem era, na verdade, o provedor, né? E ela tinha que ter filhos para que, na falta do seu marido, os seus filhos pudessem sustentá-la. E morriam-se muitas pessoas, né? Diante de muitas enfermidades, diante da guerra. E essa viúva aqui, ela está numa situação bem complicada. Mas Deus prepara ela, no pouco que ela tem, para quê? Para que, através de Eliseu, nos deixasse o exemplo da providência de Deus. A vida das viúvas nos tempos bíblicos era bem difícil, pois as mulheres daquela época dependiam dos seus maridos para prover-lhes o sustento. É o caso da viúva de um dos discípulos dos profetas de Israel. Após a morte do marido, a mulher ficou numa situação complicada. Falta de suprimentos, dívidas e ameaça de seus filhos serem vendidos como escravos, né? Diante de tudo isso, ainda poderia perder aqueles que seriam o sustento da sua vida, os seus filhos. Deus ouviu o clamor daquela viúva e supriu as suas necessidades, né? Ela encontrou com quem? Com o homem preparado para que pudesse suprir a necessidade de realizar um desses grandes milagres. O ponto 2 nos fala assim, uma única botija de azeite foi suficiente para Deus operar o milagre, não precisou de muito, né? Após ouvir da mulher que não tinha nada, além de uma vasilha de azeite, o profeta disse a ela que tomasse vasilhas emprestadas com os vizinhos e que, ao entrar em casa com seus filhos, fechasse a porta. A ordem era derramar em cada vasilha disponível o pouco azeite que possuía e pô-las à parte à medida que ficassem cheias. E foi justamente o que ela fez. Quando acabaram as vasilhas, o azeite cessou. Ela vendeu o azeite, pagou a dívida e ainda pôde manter o sustento da família com o que sobrou. E durante muito tempo, né, esse milagre na vida dessa viúva surtiu efeito. O ponto 3 nos diz assim: fé, obediência e família unida. Nesse episódio da multiplicação do azeite, percebe-se que a fé e a obediência são os ingredientes necessários para que as bênçãos divinas sejam abundantes na nossa vida. Isso aqui é a aplicação, né, desse episódio. Tudo que está registrado na Bíblia tem uma aplicação, né? E não somente para aquela época, para os nossos dias. De tudo que Eliseu disse para que a viúva fizesse, ela fez. Por isso que a gente fala, aqui nos diz a fé, a obediência e a família unida, né? Nesse episódio da multiplicação do azeite, percebe-se que a fé e a obediência são ingredientes necessários para que as bênçãos divinas sejam abundantes na vida de quem crê. É preciso fé, é preciso obediência e preciso união.
Às vezes o milagre que buscamos não acontece a partir de coisas extraordinárias. Basta trabalharmos com o que Deus já nos deu e exercer a fé em sua palavra. Ao pedir à mulher para fechar a porta, o profeta indicou que o milagre deveria acontecer na intimidade da família, né? O bem maior, que é a nossa família, que é a nossa casa. Isso significa que Deus se agrada de uma família unida em torno de um ideal sagrado, né? Deus tem grandes coisas para realizar na nossa vida, só que temos que ter a nossa família junto conosco, né? Para que esse milagre ele possa ser efetivo nas nossas vidas, né? Muitas vezes a pessoa ela acha que o chamado é dele, é só para ele, e ele vai e larga a família para trás, né? E aí não está sobre a bênção de Deus, né? Porque a missão, nossa missão é agregar, nossa missão é sempre juntar, é sempre unir, é sempre caminhar junto, né? O inimigo da nossa alma, a missão dele é separar, é destruir, é matar. Mas a do nosso Deus não. Então, os milagres que Ele quer fazer dentro de uma família, precisamos ter o quê? Fé, união, né? E a obediência. Eu vou ler aqui o subsídio bíblico teológico, eu achei bastante interessante. Situação das viúvas no Antigo Testamento. Pobreza e vulnerabilidade. Ou seja, naquela época, não é como nos nossos dias. Inclusive, nos nossos dias, já começou até a mudar, né? Nos nossos dias, as viúvas, elas têm ali a pensão do marido, né, para que possa continuar vivendo. Mas nos nossos dias, a lei já mudou bastante, né? E tem viúva que vai ficar viúva e vai ficar só com o seu salário, né? Diz que antigamente havia muitas mulheres jovens que se casavam com os homens já de idade, viúvo, né? Com a intenção de quê? Ele vai morrer logo, eu vou ficar com tudo que é dele, e a pensão, tá. Mas na nossa lei, diz que a mulher, você casa, só depois de 5 anos, no mínimo de 5 anos, se o marido morrer, você tem direito à pensão. E também já tem aquela lei, se você tem o seu salário, se você trabalha, se você é aposentado, aí se o marido morrer, você também não vai ter direito à pensão dele. Ou seja, as coisas estão ficando cada vez mais difíceis, né? Porque o homem trabalha a vida inteira pensando na sua família, pensando na sua esposa, pensando assim, quando isso acontecer, de eu falecer, não precisa nem ser velho, né? Até jovem mesmo. Se eu falecer, minha família vai estar amparada, minha esposa, meus filhos, minha esposa vai conseguir ter uma vida, passar uma velhice, né, com o meu salário, e hoje o governo já está cortando isso aí. Se ela já tem a aposentadoria dela, então vai ficar com aquilo, né? Então é injusto, porque o homem trabalha 30, 40 anos pagando os seus impostos, né, o seu INSS e tudo, para no final da vida a esposa dele não ter o direito, né? O homem já não tem direito. Se a esposa falece, o homem já não tem o direito, por lei, de ter a pensão dela, a menos que tenha filhos, né? Mas tem uma certa idade que é cortada. Mas ainda assim existem, ainda dá para você lutar pelos seus direitos. Mas nessa época aqui, não era assim, né? O marido morreu, se a mulher não tivesse filhos para sustentar, ou uma família para estar cuidando dela, ela ia perecer. Muitas mulheres tinham que virar prostitutas, né? Ou morrer mesmo, morrer de fome. Não tinha jeito. Então, essa situação, nessa época aqui, era uma situação, as mulheres estavam em vulnerabilidade. Então, quando morre o marido daquela mulher, ela entra em desespero. Porque, além de tudo, tinha dívidas, né? E o pior ainda, o credor fala, não tem problema, se você não tem dinheiro, eu vou levar os seus filhos. Então, aí estava decretado que a morte dessa mulher. Consequentemente, iria morrer de fome até. Na sociedade patriarcal israelita, a condição de viúva era um risco social à mulher. Ela vivia em perigo. Em Êxodo 22, 21 e 24, a viúva é classificada juntamente com o órfão e estrangeiro, né? Ou seja, total desamparo. Elas são frágeis e vulneráveis, razão pela qual necessitam de proteção legal e profética. A lei da angústia que acompanhava a viuvez, a perda da proteção legal do esposo, colocava a viúva em situação de pobreza e penúria. Caso o marido deixasse alguma dívida, a mulher era obrigada a assumir os compromissos financeiros do faltoso.
o que implicava às vezes na venda dos bens, na entrega dos filhos à servidão e a todo tipo de exploração da parte dos credores. Isso nos leva ali nas leis de Moisés. Na lei de Moisés, as mulheres, quando ficavam, muitas vezes, né? Por isso que Jesus ele falou assim, que a lei de Moisés era pesada, porque o coração do povo era pesado, tinha que bloquear. Porque naquele tempo, os homens costumavam, quando as mulheres ficavam mais velhas, eles queriam trocar de mulher. Então, o que eles acusavam a mulher de adultério, né? Acusavam e trocavam de mulher, e aquela mulher não servia mais para nada. Né? Então, por isso que Deus manda Moisés instituir a lei de proteção, né? De uma proteção para a mulher, ou muitas vezes essa lei, eles usavam a lei para quê? Para ter esse direito do divórcio. Né? Por isso que Jesus falou assim, Moisés deu carta de divórcio, e por quê? Né? Por causa da dureza do coração do homem. Né? Mas essa mulher que era tão vulnerável, né, naquele tempo, ela precisava de uma proteção. Mas aqui no caso, né, na situação do Antigo Testamento, essa mulher está em total situação de desamparo e de abandono, sem esposo, né, sem como se manter e também agora sem os filhos. Né? E depois que ficar velha, aí o marido quer trocar por uma mais jovem, aí o que ele fazia? Acusava de adultério, acusava de várias coisas, né, para que pudesse ter o direito disso. Então, colocava toda a culpa na mulher. O ponto 3 nos fala assim, a morte que havia na panela, a escola de profetas. Os filhos ou discípulos dos profetas estavam radicados em Betel e Gilgal. Nessas escolas, os alunos eram encorajados a buscar uma melhor compreensão da palavra de Deus, desenvolviam um relacionamento com o Senhor e contribuíam na manutenção da resistência contra a apostasia e a idolatria que imperava em Israel. Por isso, eles eram perseguidos por alguns reis. Né? Os irmãos já ouviram falar da escola de profetas que havia. Né, esses jovens, esses homens, eles estavam ali para quê? Para conhecer a lei de Deus, né, e para ter subsídio para que pudesse falar aos reis. Mas todos falavam, eles eram encorajados, né, quando o rei estava agindo impiamente, mas não era possível isso. É por isso que Deus levanta Elias e Eliseu como profetas que conheciam, né, e eles podiam chegar no rei e dizer, você está errado, não é dessa forma, para que levasse o povo à adoração, mas não era fácil. Porque tem uma escola de profeta aqui, mas nós já vemos aqui nesse cenário, nós vemos apenas 2, que foi Elias e Eliseu, que eram corajosos, que enfrentavam os reis. Tanto é que aqui no texto, quando Elias diz assim, Eliseu diz, vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, né? Vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, que era o rei de Judá, ele está falando para o rei de Israel, né? Não olharia nem para ti, nem te veria. Né? Ele tinha o quê? Ele tinha, como Elias, ele tinha ousadia, ele era ousado, mas segundo, né? Porque ele era um homem que obedecia a Deus, então ele sabia que tudo que ele falasse, Deus estava ali para proteger, para ratificar. Tanto é que era apenas homens. Por que não pegou Elias e já não matou logo? Por que não pegava Eliseu e matava? Não conseguia, Deus não deixava. Né? Então ele sabia, como ele disse, sobre a minha palavra. E Eliseu também, eram corajosos. Mas havia uma escola de profeta. Os profetas estavam ali para aprender a lei do Senhor, né? Eles tinham uma missão, mas essa missão não era fácil, não. Nessas escolas, os alunos eram encorajados a buscar uma melhor compreensão da palavra de Deus, desenvolviam um relacionamento com o Senhor e contribuíam na manutenção da resistência contra a apostasia e idolatria que imperavam em Israel. Vou falar de novo, Israel, o reino do norte, Israel, o reino onde todos os reis foram perversos, idólatras e mau. Israel, reino do norte, eles foram dominados pelo assírio e eles não retornaram de novo para a pátria.
Essas 10 tribos, começando lá de Jeroboão, elas se desfizeram, se acabaram. Né? Mas quem voltou do cativeiro babilônico foi o reino de Judá, o reino do sul. Voltaram por quê? Porque Deus tinha uma promessa do nosso Messias. Então, eles retornam do cativeiro. Mas os reis de Israel, perversos, idólatras, que não só eram idólatras, como levavam o povo à apostasia, imoralidade sexual, né? Injustiça social, né? Como no caso dessa viúva, era uma injustiça social. Né? Porque não tinha ninguém para que pudesse ajudar ela nesse momento. Se ela fosse lá diante do rei para suplicar ou para falar alguma coisa, ele não ia nem dar atenção para ela, né? Porque eles estavam preocupados com eles, com o reino e com tudo que era para eles. Né? O ponto 2 diz assim: a morte na panela. Foi na escola do profeta de Gilgal que Eliseu ordenou ao seu servo que fizesse um ensopado para alimentar os discípulos. E vou ficar aqui nessa palavra, o seu servo. Porque nós sabemos que Eliseu também tinha um servo. E como que era o nome do servo de Eliseu? Geazi. Na próxima lição nós não vamos... Não sei se a próxima lição vai falar sobre Geazi, mas já vou comentar agora. Então, Eliseu, assim como Elias, né? Elias tinha um servo, nós falamos do comecinho, mas quando Elias ele vai, né, para fazer a obra, a Bíblia diz que, eu não lembro agora o versículo, ele deixa o servo dele na cidade e ele vai. Aí eu fiquei pensando, mas não era Eliseu. Né, porque mais para frente, acho que se não me engano, no capítulo 18, 19, ele realmente, se o irmão puder abrir e achar o momento em que Eliseu chama Elias, encontra Eliseu, eu marquei, eu acho que foi na minha outra Bíblia. O momento que ele encontra e ele chama, e a atitude de Eliseu. Vê se os irmãos conseguem achar para mim. Então, Elias... Ele teve Eliseu como aquele que deitava água sobre as suas mãos e tinha íntima intimidade com Deus. E por isso pede, né, porção dobrada. E Deus dá a porção dobrada. Aqui no livro de 2 Reis, começando do capítulo 2. Começando do capítulo 2, nós vamos dar uma passadinha bem leve aqui. Vai falar dos feitos de Eliseu. Né? Mas Eliseu também tinha um servo, aquele que também deitava água sobre suas mãos, aquele também que seguia com ele pelo caminho, aquele que viu, né? E viu, se nós falamos em 10 milagres, a revista nos aponta 3, fala de 10 milagres maravilhosos de Eliseu. Quem é que estava vendo esses 10 milagres? Ou seja, os 3 milagres? Geazi. Eliseu, ele viu os milagres que Elias fez. Né? E ele olhava para aquele homem e ele queria ser igual. Mas Geazi, ele não teve a mesma atitude. O que Geazi ele queria? Talvez ele queria até também ter a porção dobrada, mas para quê? Para exibicionismo? Para dizer que ele era? Né? Porque nós vemos que a atitude de Geazi é totalmente decepcionante. Então ele não consegue ser quê? O sucessor de Eliseu. Porque a atitude dele é completamente... O pensamento que ele tinha a respeito de tudo aquilo que ele via, não desceu no coração dele para que ele pudesse dizer, eu também quero ser um sucessor de Eliseu, como Eliseu foi de Elias. Foi na escola... Leu? Achou, irmão? Pode ler, por favor? Qual é o capítulo, para que os irmãos também achem? Ah, isso mesmo. 1 Reis... Pode ler, irmão.
Amém. O encontro, né, de Elias com Eliseu, Eliseu estava ocupado, né, estava lavrando as juntas de boi. E segundo a história, Eliseu era um homem abastado. Ele estava cuidando, né, pelo que fala, as juntas de bois, os seus carros. Era um homem, pode dizer, bem de vida, né? Estava ali tranquilamente cuidando ali das coisas da sua família, quando então passa Elias, né, e lança a capa sobre ele e diz: me segue. E o que ele pede? Ele pede simplesmente para se despedir dos seus pais. E ali ele pega aquelas juntas de boi, né, e ele faz ali, podemos dizer, um churrasco, né? Ele pega aqui aqueles bois com aqueles carros, ele faz uma fogueira e ele tá dizendo assim: não preciso mais disso, né? Não preciso mais disso. Agora a minha vida vai ser outra, né? Então ele deixa de ser, vamos supor, um empresário bem-sucedido, né? Ali com a segurança de ter a sua família, de ter o seu dinheiro, de ter o seu campo, de ser até um homem respeitado, para seguir quem? Para seguir um profeta que não tinha casa para morar, né? Que quando perguntam, né, quando vamos falar com Acasias, né, encontramos um homem que disse para perguntar para você, né, da lição anterior: por que você mandou consultar Baal-Zebub? Será que não tem profeta aqui em Israel? Né? Aí ele pergunta: como que estava vestido esse homem? Com pelo de carneiro, né? Sandália. Aí ele fala: esse aí é Elias. Né? Ou seja, Elias não tinha casa, não tinha um lugar, não tinha uma família. E Eliseu se dispõe a segui-lo, né? Deixa tudo para lá e segue, né? Não, Eliseu tinha família, né? Tanto que que a irmã leu, ele estava ali no seu campo, lavrando a terra, né? E quando Eliseu lança a capa sobre ele e diz: segue-me, o que ele fala assim? Deixa eu me despedir do meu pai e da minha mãe. E ele falou: tá lá, vai lá. Depois ele pega os carros, né, daqueles aparelhos de arar a terra, ele queima tudo, faz uma fogueira, pega as juntas de boi e ele mata, e ele faz ali, como fazer, um churrasco, né? Ele está dizendo que a partir de agora a vida dele ele não ia se prender mais nada, né? E ele segue Eliseu. Agora, Elias, a Bíblia não fala que ele tinha família, nem que ele tinha casa, né? No começo da lição nós vemos que aparece no cenário Elias de Tisbe, o tisbita. Simplesmente ele aparece como profeta e já vai falando com os reis. Então, quando se conhece, vai falar de Elias, como que ele está vestido? Ele tem uma roupa assim, uma sandália assim, e ele anda assim. Agora, quando pergunta de Eliseu, quem é esse profeta? Quem é esse homem, né? Como o rei Josafá, ele pergunta: mas não tem nenhum profeta, não tem um homem, né? Tem quem? Tem Eliseu. E quem era Eliseu? Nem vai lembrar que Eliseu tinha uma casa, que Eliseu tinha uma terra, que Eliseu era um homem empresário, que Eliseu era um homem muito bem de vida, não. Vai lembrar que ele andava com Elias, ele deitava água nas mãos de Elias, entendeu? Essa é a referência que se tem. Então aqui, como diz, foi na escola de profetas de Gilgal que Eliseu ordenou ao seu servo que fizesse um ensopado para alimentar os discípulos. Provavelmente, pela falta de conhecimento sobre as plantas e diante da escassez de alimentos, o rapaz pegou junto com os legumes uma espécie de pepinos silvestres que continham veneno. Aqui estamos falando de quem? De Gease, né? A comida foi servida aos homens, mas logo que a provaram, gritaram: a morte na panela. Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e declarou que não havia mais perigo algum. Deus havia realizado o milagre. Perdão, irmão, na próxima lição, Naamã é curado da lepra, nós vamos aprender sobre Gease. Amém? Já podemos ir para a conclusão dessa revista, mas eu vou ler aqui o subsídio histórico, que eu acho muito interessante. Eliseu tornou-se discípulo e aprendeu com seu mestre para mais tarde substituí-lo no ministério. Olha só, ele se tornou discípulo como? Aprendendo, observando, né? Agregando para ele o conhecimento, querendo, desejando, mas nenhum momento passou por cima de Elias. Esperou no tempo dele. E ainda quando o Elias pergunta para ele: o que você quer que eu faça para você? Ele poderia ter pedido muitas coisas, né? Mas ele pediu porção dobrada, ou seja, eu quero prosseguir o teu ministério. Se Deus vai te tomar, a nação precisa, né? Às vezes Eliseu olhou para aquela nação, aqueles reis, né, totalmente ímpio. Não, a nação está precisando, o povo está precisando, e eu
Eu larguei a minha casa, eu larguei a minha família, eu larguei tudo que eu tinha para te servir. Aí quando Elias fala para ele, fica aí, ele falou, não, eu já me desliguei de tudo para agora eu ficar no meio do caminho. Não, agora eu vou até o final. Larguei família, larguei dinheiro, larguei propriedade, larguei tudo. Então agora não, eu tenho um objetivo, eu tenho um propósito. Então se essa é a minha chance, essa é a minha chance. Diz que ele não se apartou de Elias em momento algum. Provavelmente pela falta de... subsídio histórico. Elias tornou-se discípulo e aprendeu com seu mestre para mais tarde substituí-lo no ministério. E a algum ponto, outros jovens profetas também se associaram a Elias e Eliseu. E quando Elias foi levado para o céu, eles já existiam como uma comunidade de número considerável, cuja base de ação eram as cidades de Betel e Jericó. Não há dúvida de que esses homens viviam em um regime de internato, bem próximo ao sistema monástico, ou seja, havia uma escola e eles ficavam ali, moravam ali, aprendiam ali, né? Mas quem que saía para enfrentar os reis? Elias e Eliseu. Isso é evidente pelo fato de se multiplicarem em Jericó, a ponto de o lugar tornar-se pequeno. Então Eliseu os encorajou a construir alojamento apropriado. Antes de Elias ser transladado para o céu, foi considerado uma comunidade como o grande mestre. A transferência de seu manto para o discípulo Eliseu significa indubitavelmente, ou seja, sem dúvida alguma, que este agora substituiu o mestre e prontamente foi reconhecido pelos jovens profetas, né? Era necessário que aqueles profetas estivessem ali para observar, para saber que daquele momento em diante teriam que respeitar a Eliseu. O termo que utilizavam para referir-se aos seus mentores era pai. O que esclarece não apenas a forma como se sentiam a respeito de seus líderes, mas também a significação da palavra filho de profeta. Geralmente se faz uma distinção entre os profetas canônicos que escreveram suas profecias e aqueles que, como Elias e Eliseu, não deixaram nenhum registro. Ou seja, esses grandes homens, com esses grandes milagres, eles não têm um livro. Não tem um livro de Eliseu, não tem um livro de Elias, né? Eles estão na história. Algumas vezes conclui-se, baseado nos escritores preservadores, que os profetas canônicos foram de alguma forma superiores ou mais teológicos que os demais. Mas isso é uma proposição sem base, pois dois dos maiores profetas, Moisés e Samuel, não são contados entre os canônicos. Né? Se acha que os grandes profetas como Daniel, como Isaías, como Ezequiel, né? Diz que eles são superiores ou maiores, mas nós já aprendemos que existem os profetas maiores e os profetas menores, mas não em sua importância, não porque um era melhor que o outro, mas pelo tamanho da sua literatura, aquilo que eles deixaram registrados, né? Mas Elias e Eliseu não tem um livro específico para eles, mas quando Deus levantou nessa divisão dos reinos, Deus levantava os reis, tanto em Israel como no reino de Judá, Deus também levantava esses profetas desse tempo. E Elias e Eliseu eram os profetas do reino do norte. Né? E a semana que vem eu trago aquela tabela de novo e nós vamos dar uma passadinha para a gente ver os demais profetas, em que reino, em que tempo e em que época que eles profetizaram e o que cada profeta falava a respeito de alguma coisa. Profeta que falava sobre a idolatria, mas tem profeta que falava sobre a negligência social com o povo. Tem profeta que vai falar sobre a apostasia. Tem profeta que vai falar com os reis a respeito de degradação moral, espiritual. Né? Vai falar a respeito das guerras. Né? Os profetas como Isaías, que era um profeta do reino, né? Dentro do palácio, né? Que as profecias dele são messiânicas. Né? Daniel, Ezequiel. Semana que vem nós vamos dar uma passadinha, tá bom? Na conclusão da lição, estamos na conclusão já, graças a Deus. A conclusão dessa lição diz assim: nos 3 milagres apresentados na lição, percebe-se que aconteceram mediante alguma iniciativa ou trabalho humano.
Isso significa que os milagres operados por Deus na vida dos seus servos acontecem em cooperação com algum tipo de trabalho ou atitude humana. Deus tem um compromisso com pessoas de fé, mas que também sejam operantes e diligentes. Ou seja, no milagre da viúva, Eliseu teve que falar: vá lá e pega os vasos, pede o vaso. Tinha que ter uma atitude, né? Ou seja, teve a participação divina, mas também a participação humana. Ou seja, em tudo nós devemos fazer o quê? A nossa parte. Se queremos ver milagre, se queremos ser conhecidos como homens e mulheres de Deus, temos que fazer a nossa parte. No livro de... Já terminamos aqui. No livro de 2 Reis 1 e 2, o capítulo 2 vai nos contar sobre Eliseu, o sucessor de Elias. O capítulo 3... No capítulo 2, 2 Reis 2, no 19, nos fala que Elias torna saudável as águas de Jericó. Nós vimos 3 milagres aqui, mas aqui no livro de 2 Reis vamos contar sobre outros milagres. No 19 fala: Eliseu torna saudáveis as águas de Jericó. No capítulo 23, que é muito interessante, são os rapazes que zombam de Eliseu. Nós sabemos que a Bíblia nos informa que Eliseu ele era calvo, né? Então subiu dali a Betel, e indo ele pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele e diziam: sobe calvo, sobe calvo. Virando-se ele para trás, viu e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. No ponto 3 vai falar sobre o reinado de Jorão sobre Israel. No verso 4 nos fala: Eliseu prediz a vitória sobre Moabe. No verso 21, a derrota de Moabe. No capítulo 4 vai nos contar a Elias aumenta o azeite da viúva, que nós vimos agora. Já no 8 vai nos falar Eliseu e a sunamita. No capítulo 38, que nós lemos na leitura bíblica em classe, a morte que havia na panela é tirada. Mas no verso 42 diz assim: 20 pães satisfazem 100 homens. Nós vemos alguns milagres que depois o Senhor Jesus ele opera ali no Novo Testamento, né? Mas que Eliseu também na sua passagem ele também realiza. E aqui são 20 pães para 100 homens. E na semana que vem nós vamos aprender sobre Naamã. Naamã é curado da lepra, que vai ser no capítulo 5, no 2 Reis, no capítulo 5. E aqui nós vamos ver um pouquinho de Geazi. No ponto 6, olha que o pastor entrar eu paro. No capítulo 6 de 2 Reis, Eliseu faz flutuar o machado. Eu acredito que os irmãos já leram. No verso 8 nos diz a ação de Eliseu na guerra contra os sírios. No 24, reina fome em Samaria. No 31, Elias prediz a abundância de víveres. É quando ele diz aquela passagem linda: amanhã, a esta hora, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Mas tem um capitão que ele fala: isso é impossível. Aí Eliseu fala: é impossível, então você também não vai ver. E ele morre pisoteado. No versículo 3 diz: 4 leprosos revelam a fuga dos sírios. Cumpriu-se a profecia de Eliseu no 16. No capítulo 8, restaurados os bens da sunamita. No 7, Eliseu e Azael em Damasco. No 16, o reinado de Jeorão. Amém? Bom, irmãos, na próxima lição, como eu já falei, Naamã é curado da lepra. A lição de número 8, 22 de agosto de 2021. Quero agradecer a todos os irmãos que estiveram conosco na live. E eu espero, na semana que vem, que todos estejam aqui e tragam mais um. Amém. Obrigada.
Pastor. Paz do Senhor, meus queridos irmãos. Muito bom, né, termos uma escola dominical abençoada como no dia de hoje. Já estamos aí partindo para 3 classes, né? A classe das crianças, a classe dos adolescentes e a classe dos irmãos. Eu fico feliz por isso, que cada dia a nossa escola dominical está crescendo. Hoje nós falamos ali nas crianças sobre a arca. As crianças aprenderam sobre a arca. Nos adolescentes, nós aprendemos ali sobre relacionamento. Um assunto bem abrangente, né? Um assunto onde nós falamos sobre relacionamento, o primeiro com Deus, o segundo com os pais, uma família, e o terceiro nós falamos de relacionamento com namoro, com amizade, com noivado. E graças a Deus tivemos ali um bom trabalho realizado, né? Esses meninos têm muita informação que às vezes a gente acha que não tem, né? Eles têm muitas perguntas, muitas dúvidas que eles têm que a gente às vezes acha, não tem, não quer, não sabe, ou a gente não dá atenção a isso. E graças a Deus ali na nossa sala a gente tem tentado entrar aí, né, no mundo deles, porque com 50 anos você entrar no mundo de 15, 13, 12 não é fácil, mas a gente vai tentando, né, se ajustar. E eu tenho aprendido muito com esses meninos. Mas, olha, não deixa seu filho fora da escola dominical, não. Não deixa aquelas pessoas que você ama fora da escola dominical, não. Eu posso dizer por mim, eu tenho aprendido muito com esses meninos ali, assuntos que a gente nem pensava que ia ser abordado, mas eles chegam, eles falam, pastor, mas isso? Pastor, mas aquilo? E a gente vai à luz da Bíblia, tentando, com passagens bíblicas. Eu garanto que, terminando aí esse ciclo, esse trimestre, eles vão estar sabendo muitas passagens da Bíblia. Você pode ter certeza disso, porque tudo que nós estamos falando ali é tudo à luz da Bíblia, sempre com passagens bíblicas, ilustrando aquilo que a gente está querendo falar, ilustrando aquilo que Deus está querendo para a vida deles. Então, não perca, não deixe seu filho perder, traga. Já estamos aí com a classe das crianças, graças a Deus, uma classe já grande. Os nossos adolescentes junto com os nossos jovens, hoje alguns faltaram, a gente dá uma puxadinha de orelha mais tarde, mas não perca, irmão, a escola dominical é o melhor lugar para estar. Logo mais à noite nós teremos aqui o grandioso culto da família, culto de missões e também a comemoração do Dia dos Pais. Então, os pais aí, não perca, não, venha para o culto. Você é pai, a irmã Regiane, junto com a minha esposa, junto com algumas irmãs, correram atrás, lutaram, né, para deixar uma lembrancinha para os irmãos. Ah, pastor, mas é tão pouquinho. Eu garanto para você, é um pouco, mas é um pouco de um coração muito grande. A questão financeira, vocês sabem, é difícil. A gente, por nós dava um carro para cada pai, mas infelizmente nós não temos essa bala, né, na agulha para poder comprar um carro para cada pai. Mais uma lembrancinha para o seu filho entregar e te dar um beijo, te dar um abraço. Eu sou um pai que eu sempre puxo os meus filhos sempre para perto de mim, eles sempre vão estar perto de mim. Eu sou um pai que a minha filha, ela 18 anos, ela vai fazer 18 anos, mas eu sempre estou grudado nela ali, grudado mesmo, assim, eu quero saber o que ela pensa, eu quero saber o que ela fala, eu quero saber quem é os amigos dela, eu quero saber onde ela vai, eu quero saber que hora chega, que hora sai. Eu quero participar da vida dela, das conquistas, das derrotas, dos sucessos, dos fracassos. Eu estou junto. Então não se afaste não, irmãos, porque enquanto você se afasta do seu filho, o mundo se aproxima. Enquanto você se afasta do seu filho, o mundo está se aproximando. E o mundo não dá trégua. Ele vem mesmo para cima sem dó. Então, ajude seu filho, seja um bom pai, seja uma boa mãe, e eu tenho certeza que Deus
irá recompensar a vida de vocês. Então, logo mais à noite, às 18 horas, nós estaremos aqui, iniciando a oração. Temos a oração aí, 31 dias de oração. Os irmãos nos ajudem. Seja fiel, irmãos, nos trabalhos da igreja, nos trabalhos com a nossa escola bíblica dominical, trabalho com o culto ao ar livre, trabalho... Eu não tenho muito participado, não é justificando. É que é assim, irmãos, todo trabalho que o pastor está, ele lidera, ele que tem que ser o líder, não é o pastor. Se eu vou no culto ao ar livre, o pastor está aí, ele que prega. Eu vou na visita, o pastor está aí, o pastor que vai fazer a... Não, irmãos, eu gosto de deixar os irmãos para desenvolver o ministério dos irmãos. Vai lá no culto ao ar livre, prega que é uma bênção, com certeza vai surgir oportunidade aqui dentro. Se ficar só o pastor, nós dividimos a escola dominical com a Wélida, e graças a Deus, quando eu não posso estar, Wélida, não vou estar. O Wélida fala, não, pastor, as coisas estão fluindo normalmente. Se amanhã ou depois eu ou a Wélida sairmos, o trabalho tem que continuar fluindo, irmão. O trabalho não é nosso. A escola dominical não é minha e nem da irmã Wélida. Quando eu cheguei na Assembleia de Deus, a escola dominical já existia. Você também, né, Wélida? Quando você chegou na Assembleia de Deus, a escola dominical já existia. Então não é nosso. Quando eu cheguei na Assembleia de Deus, o culto ao ar livre já existia. O culto no lar já existia, não é meu, não foi eu que criei, não foi eu que patenteei isso. Então, a igreja, ela é nossa, nós fazemos parte da igreja e contribuímos com aquilo que podemos contribuir para o bom crescimento da igreja. Hoje estou eu aqui na Vila Rosa, amanhã pode não estar. A Wélida está aqui na escola dominical, amanhã pode não estar. De repente Deus tem um chamado na vida dela de levar ele para esse mundo afora aí, pregando a palavra de Deus, ensinando em Libras aí, como ela tem feito. A Wélida foi embora, acabou o trabalho. O pastor foi embora, acabou a igreja. Não. A igreja, tem um dono. E aí ele cuida. Ele tira um, põe outro, tira outro, põe outro. Ele vai fazendo dessa forma. Então, vamos, irmão, com muita força, muita fé, participar dos trabalhos. E eu tenho certeza que Deus irá nos abençoar. Vamos ficar de pé e vamos orar a Deus. As crianças? Glória a Deus. Então fale. Está vendo aí? Não esquecerei a tua palavra. É muito bom isso, né? Guardei a tua palavra no meu coração. Vamos ficar de pé e vamos orar, agradecidos a Deus. Logo mais à noite, 18 horas, estaremos aqui então, louvando e glorificando a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui na tua casa nesta manhã para aprendermos a tua palavra. Obrigado a Deus por esse bom número de irmãos que estão com desejo, papai, de aprender cada dia mais de ti. Continua conosco, ó Deus, dá-nos um dia abençoado. Logo mais à noite aqui, ó Pai, onde estaremos realizando o culto de missões, o culto, papai querido, da família, que a tua presença esteja neste lugar e que a tua glória seja derramada sobre as nossas vidas. Nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos, e todos podem dizer: Deus abençoe a todos os irmãos.